Olá, hoje eu vou continuar a apresentação de algumas características de alguns dos chamados ciclos biogeoquímicos. Hoje eu vou apresentar algumas características do ciclo do carbono. O carbono é um elemento essencial nos corpos dos organismos vivos. Também é economicamente importante para os humanos modernos na forma de combustíveis fósseis. O dióxido de carbono da atmosfera é absorvido por organismos fotossintéticos e usado para produzir moléculas orgânicas que viajam através das cadeias alimentares. No final, os átomos de carbono são liberados como dióxido de carbono na respiração. Processos geológicos lentos, incluindo a formação de rochas sedimentares e de combustíveis fósseis, contribuem para o ciclo de carbono em longas escalas de tempo. Algumas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, aumentam a concentração atmosférica de dióxido de carbono e afetam o clima da Terra e os oceanos. Aqui nós temos uma representação esquemática resumida das etapas que compõem o ciclo do carbono, partindo da matéria orgânica vegetal, que por meio da respiração transfere CO2 para a atmosfera e também esse CO2 reaproveitado no processo de fotossíntese. Imaginemos que essa matéria orgânica vegetal ela serve de nutrição para um outro animal, para um outro ser vivo, uma matéria orgânica animal que também respira e no processo de respiração transfere aí parte do CO2 para a atmosfera. Com a morte desses organismos vivos, tanto os vegetais como os animais, os restos desses organismos são decompostos por organismos decompositores, como bactérias e fungos, que também, por sua vez, contribuem para a inserção do carbono na atmosfera. E com a deposição de grandes quantidades de restos orgânicos de animais e vegetais, que ao longo do tempo podem se formar combustíveis fósseis, se utilizados, a combustão deles também vai transferir carbono para a atmosfera. Mais uma forma esquemática do ciclo do carbono. Os fluxos representados em azul dizem respeito ao CO2 absorvido pelas plantas. Os fluxos representados pela cor vermelha se trata da transferência de carbono pelas cadeias alimentares e os fluxos representados pela cor verde dizem respeito à devolução de CO2 para a atmosfera. Então, essa é uma outra forma de representação esquemática do ciclo do carbono. Por óbvio, os elementos estão fora de proporção, né? Estão fora do tamanho em si, da escala, e as cores são fantasia. O carbono entra em todas as cadeias alimentares, tanto terrestres quanto aquáticas, através dos organismos autótrofos ou autoalimentadores. Quase todos os autótrofos são fotossintetizadores, como as plantas e as algas. Os organismos autótrofos capturam dióxido de carbono do ar ou íons bicarbonato de água e os usam para fazer compostos orgânicos como a glicose. Por sua vez, os organismos heterotrófos ou consumidores, tais como os seres humanos, consomem as moléculas orgânicas e o carbono orgânico passa pelas cadeias e teias alimentares. Como o carbono volta para a atmosfera ou oceano? Para liberar a energia armazenada nas moléculas que contêm carbono, como os açúcares, os autótrofos e os heterótrofos decompõem estas moléculas em um processo chamado respiração celular. Nesse processo, os carbonos da molécula são liberados como dióxido de carbono. Por sua vez, os organismos decompositores também liberam compostos orgânicos e dióxido de carbono enquanto decompõem os organismos mortos e os produtos residuais.
Aqui uma representação do ciclo do carbono, que, como nós podemos ver, pode ocorrer tanto no ambiente aquático como no ambiente terrestre. É nítido aí a importância da erosão das rochas no ambiente terrestre, que faz com que parte do carbono seja carreado aí para os solos, e também a importância do carbono fóssil, né, e também aí a importância dele aí para respiração e decomposição microbiana. E por outra sua vez, a troca de gases entre o oceano e o ar e a atmosfera, também por meio da respiração dos organismos vivos também, e uma fotossíntese marinha também ocorre, em função das plantas aquáticas, e aí você também aí tem toda uma série de outros processos, como a lixiviação, escoamento, tudo isso transferindo parte do carbono como sedimento para os oceanos, parte desses sedimentos em suspensão pode retornar para a atmosfera, e a própria respiração dos animais e plantas que fazem com que o carbono seja reciclado, seja ciclado aí por meio dentro do ecossistema. A vida geológica do ciclo do carbono ela é muito mais demorada que a via biológica que nós descrevemos. De fato, normalmente leva-se milhões de anos para o carbono completar o ciclo através da via geológica. O carbono pode ser armazenado por longos períodos de tempo na atmosfera, em corpos de água líquida, principalmente oceanos, nos sedimentos oceânicos, no solo, em rochas, em combustíveis fósseis e no interior da Terra. O nível de dióxido de carbono na atmosfera ele é influenciado pelo reservatório de carbono nos oceanos e vice-versa. O dióxido de carbono da atmosfera dissolve-se na água e reage com as moléculas da água nessa reação que nós observamos no slide. O carbonato, o CO2, ele é liberado nesse processo, combinando-se com íons K2 para formar o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, um componente-chave das conchas de organismos marinhos. Quando os organismos morrem, seus restos podem afundar e, no final, tornar-se parte do sedimento de fundo do oceano. Ao longo do tempo geológico, o sedimento transforma-se em rocha calcária, que é o maior reservatório de carbono da Terra. O ciclo geológico do carbono, também em terra, é armazenado no solo como carbono orgânico originário da decomposição de organismos vivos ou como carbono inorgânico, proveniente da erosão de rochas e minerais terrestres. Em regiões mais profundas do subsolo estão os combustíveis fósseis, como óleo, carvão e gás natural, que são restos de plantas decompostas sob condições anaeróbias, sem oxigênio. Combustíveis fósseis levam milhões de anos para se formar. Quando os seres humanos os queimam, o carbono é liberado na atmosfera como dióxido de carbono. Uma outra maneira do carbono entrar na atmosfera é pela erupção de vulcões. Sedimentos contendo carbono no fundo do oceano são carregados para o interior da Terra em um processo chamado subducção, na qual uma placa tectônica desliza para baixo da outra. Este processo forma dióxido de carbono que pode ser liberado na atmosfera por erupções vulcânicas ou fontes hidrotermais. O ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é um componente-chave nos corpos de organismos vivos. Átomos de nitrogênio são encontrados em todas as proteínas e no DNA. O nitrogênio existe na atmosfera como gás, N2. Na fixação de nitrogênio, as bactérias convertem o N2 em amônia, uma forma de nitrogênio aproveitável pelas plantas. Quando os animais comem as plantas, eles adquirem compostos de nitrogênio metabolizáveis. O nitrogênio é comumente um nutriente limitante na natureza e na agricultura. Um nutriente limitante é um nutriente que tem a menor disponibilidade e limita o crescimento. Quando fertilizantes contendo nitrogênio e fósforo são carregados em escoamentos para lagos e rios, eles podem resultar num crescimento aumentado de algas, o chamado processo de
eutrofização. As bactérias têm um papel-chave no ciclo do nitrogênio. O nitrogênio entra no mundo vivo através das bactérias e outros procariotos unicelulares que convertem o nitrogênio atmosférico, o N2, a formas biologicamente utilizáveis num processo chamado de fixação de nitrogênio. Algumas espécies de bactérias fixadoras de nitrogênio são organismos de vida livre no solo ou na planta, enquanto outras são simbiontes benéficos que vivem dentro das plantas. Micro-organismos fixadores de nitrogênio capturam o nitrogênio atmosférico convertendo-o em amônia, que pode ser absorvida por plantas e usada para fazer moléculas orgânicas. As moléculas que contêm nitrogênio são passadas para animais quando as plantas são ingeridas. Elas podem ser incorporadas ao corpo do animal ou degradadas e excretadas como resíduos, como a ureia encontrada na urina. A expressão fixação de nitrogênio refere-se à retirada desse elemento da atmosfera onde se encontra em estado gasoso e sua consequente incorporação ao solo sob a forma de amônia. A fixação biológica do nitrogênio é realizada por bactérias fixadoras, como, por exemplo, as do gênero Azotobacter, de vida livre no solo, e nos ambientes aquáticos por cianobactérias, como as do gênero Anabaena. Nas imagens, à esquerda, observamos um nódulo presente em raiz de pé de ervilha. Nele, há Rhizobium leguminosarum, bactérias fixadoras de nitrogênio em rosa. E à direita, observamos aí a raiz de leguminosa mostrando nódulos de 4 milímetros a 8 milímetros de diâmetro com bactérias fixadoras de nitrogênio. Nesse esquema, nós percebemos aí a importância dos procariontes no ciclo do hidrogênio. Então, partindo aqui dos procariontes fixadores de nitrogênio, que convertem o nitrogênio em amônia, percebemos que esses procariontes nutrificantes, eles convertem a amônia em nitritos e em nitratos. E, por sua vez, o papel dos procariontes desnitrificantes que convertem os nitratos, mais uma vez aí, em nitrogênio, e esse processo todo de retorno do solo para a atmosfera. Aqui também mais alguns detalhes do ciclo de hidrogênio nesse esquema, mostrando tanto na parte terrestre como na parte aquática. Se nós observarmos aqui a partir do centro abaixo, a fixação do nitrogênio em bactérias, esse nitrogênio vai ser utilizado em cadeias alimentares, mas também pode participar ali da amonificação por bactérias e fungos, também pela nitrificação por bactérias aí em amônia, e essa nitrificação aí também em nitritos. E há uma desnitrificação das bactérias e esse nitrogênio retorna para a atmosfera. E ali também numa etapa anterior, a partir dos nitritos podem ser incorporados às cadeias alimentares e voltar aí como meio de resíduos nitrogenados no solo. E do lado direito, se considerarmos aí a partir da entrada de fertilizantes, pelo escoamento e a absorção desse nitrogênio nas cadeias alimentares marinhas, nós temos um processo aí, os sedimentos nitrogenados que caem no fundo do oceano, uma nitrificação por bactérias e também uma desnitrificação por bactérias e o retorno à atmosfera desse nitrogênio. Por sua vez, sobre as características do ciclo do fósforo, nós vamos perceber como ele é um ciclo lento através da biosfera e como fertilizantes que contêm fósforo podem causar as chamadas zonas aquáticas mortas. O fósforo é um nutriente essencial encontrado nas macromoléculas humanas e de outros organismos, incluindo o DNA. O ciclo do fósforo é lento,
A maior parte do fósforo na natureza existe na forma de um íon fosfato. O fósforo é frequentemente um nutriente limitante, ou um nutriente que é mais escasso e assim limita o crescimento em ambientes aquáticos, em ecossistemas aquáticos. Quando o nitrogênio e o fósforo de fertilizantes são carregados por enxurradas para lagos e oceanos, eles podem provocar eutrofização, o supercrescimento de algas, um desequilíbrio no ecossistema aquático. As algas podem esgotar o oxigênio da água e criar, assim, uma chamada zona morta. O fósforo é um nutriente essencial para os organismos vivos. É uma parte-chave dos ácidos nucleicos, como o DNA, e os fosfolipídios, que formam nossas membranas celulares. Como fosfato de cálcio, ele também forma os componentes de sustentação dos nossos ossos. Na natureza, o fósforo é frequentemente um nutriente limitante, em outras palavras, um nutriente que possui menor oferta e limita o crescimento. E isso é particularmente verdade para ecossistemas aquáticos de água doce. O ciclo do fósforo é lento comparado a outros ciclos biogeoquímicos, como os ciclos da água, carbono e nitrogênio. Na natureza, o fósforo é encontrado principalmente na forma de íons fosfato. Compostos de fosfato são encontrados em rochas sedimentares e, como as rochas sedimentares sofrem intemperismo, se desgastam ao longo do tempo, o fósforo que elas contêm lentamente lixivia para as águas superficiais e solo. Cinzas vulcânicas, aerossóis e poeira mineral também podem ser fontes significativas de fosfato, embora o fósforo não tenha uma fase gasosa real, ao contrário de outros elementos como o carbono, o nitrogênio e o enxofre. Compostos de fosfato no solo podem ser incorporados por plantas e, a partir daí, serem transferidos para animais que comem essas plantas. Quando plantas e animais excretam resíduos ou morrem, os fosfatos podem ser incorporados por detritívoros ou retornar ao solo. Compostos que contêm fosfato também podem ser lixiviados por enxurradas para os rios, lagos e oceanos, onde são incorporados por organismos aquáticos. Quando compostos contendo fosfato de corpos ou resíduo de organismos marinhos afundam até o assoalho oceânico, eles formam novas camadas sedimentares. Por longos períodos de tempo, as rochas sedimentares que contêm fósforo podem ser removidas do oceano para a terra por processos geológicos chamados levantamentos tectônicos. No entanto, esse processo é bastante lento e o íon fosfato tem um tempo de residência oceânica, tempo no oceano, médio de 20.000 a 100.000 anos. Aqui um esquema de representação do ciclo do fósforo, lançado por meio de aerossóis aí de uma erupção vulcânica. Ele participa das cadeias alimentares terrestres e também ele pode ser dissolvido no solo, dissolvido em lagos e rios e dessa maneira incorporar aí ao material continental. E os fertilizantes podem ser levados, carregados para os oceanos, onde também vão fazer parte das cadeias alimentares ou vão fazer parte dos sedimentos oceânicos que, ao longo do tempo geológico, podem voltar aí à Terra, né, por meio de tectônica, como nós vimos na explicação anterior. A maior parte dos fertilizantes utilizados na agricultura e gramados e jardins contém nitrogênio e fósforo, os quais podem ser carreados para ecossistemas aquáticos pelo escoamento superficial. Fertilizantes carreados em enxurradas podem causar crescimento excessivo de algas ou outros micro-organismos que estavam previamente limitados pelo nitrogênio ou fósforo. Esse fenômeno é chamado eutrofização. Pelo menos em alguns casos, o fósforo, não o nitrogênio, parece ser a principal causa de eutrofização. Por que a eutrofização é prejudicial?
Algumas algas fazem com que a água tenha sabor ou cheiro ruim ou produzem compostos tóxicos. Além disso, quando todas essas algas morrem e são decompostas por micro-organismos, grandes quantidades de oxigênio são utilizados à medida em que seus corpos são desfeitos, nesse processo de decomposição. Esse pico no uso de oxigênio pode baixar rapidamente os níveis de oxigênio dissolvido na água e levar à morte por hipoxia, que é a falta de oxigênio leva à morte outros organismos aquáticos, como crustáceos e peixes. Aqui um mapa do mundo mostrando a localização aí dessas chamadas zonas mortas, né, que são representadas por esses círculos vermelhos, justamente ali onde a quantidade de fósforo e também aí do nitrogênio é muito importante em função das atividades humanas nesses locais mais desenvolvidos, como na América do Norte, Europa e também no Japão, Coreia. Em síntese, os ciclos biogeoquímicos são ciclos da matéria presente na Terra, fechados, reciclados. O ciclo do oxigênio é um ciclo biogeoquímico que permite a passagem do oxigênio pelos componentes bióticos e abióticos de um ecossistema. O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, é aquele que a água é a substância inorgânica mais abundante na matéria viva e é o constituinte fundamental de animais e plantas. O ciclo do carbono se caracteriza principalmente porque toda molécula orgânica possui átomos de carbono em sua composição. O nitrogênio, o ciclo do nitrogênio é importante porque o nitrogênio é um elemento presente nas moléculas de aminoácidos, nas unidades das proteínas. E o ciclo do fósforo é importante porque o fósforo é um nutriente essencial encontrado em moléculas humanas e de outros organismos, inclusive no DNA. Existem outros ciclos biogeoquímicos dentro dos ecossistemas, como o do cálcio, do enxofre. As principais referências bibliográficas utilizadas nessa videoaula.